boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. É sempre muito gratificante esse espaço aqui, tá recheado de pessoas interessantes dos dois lados. Acho que dispensa um pouco de apresentações, mas a gente precisa fazer o proforme aqui. Eu estou com o Ian Boechat, um grande jornalista. Acho que o Ian tem uma característica muito peculiar, muito rara no nosso mercado, que o Ian consegue fazer muito bem feito ali, né, as facetas do jornalismo, né? Tem um texto ótimo, né? Faz vídeo e é um puta fotógrafo, assim como todos vocês já sabem. Assim, o Ian tem uma história de muitas décadas, né, se me permite dizer isso, no jornalismo ali. Esconde as décadas, né? E acima de tudo, eu acho que um dos grandes brilhos do Ian é o trabalho mais básico e mais fundamental do jornalismo e que a gente infelizmente vem perdendo hoje, que é a remontagem, né? Que é difícil, é cara, é exaustante, mas é o pilar básico do jornalismo. Às vezes me preocupa as novas gerações, que elas começam a entender jornalismo por opinião, né? Porque você tem as TVs, só tem opinião, os jornais só tem colunistas, né? A gente entende um pouco isso pela dificuldade em se fazer jornalismo num país como o Brasil, pelo preço que é, mas aí você tem um mestre que vai contra tudo e todos e ainda faz uma exímia qualidade e a essência do jornalismo, que é a reportagem. Obrigado a vocês e obrigado, Ian. A casa é sua, por favor. O primeiro, eu queria agradecer a todo mundo também, uma honra estar aqui na FOC. Acho que a FOC está passando por um momento muito interessante de abertura e dessa troca, né, de fotógrafos aqui. Teve várias pessoas muito legais que passaram por aqui. Então eu fico muito feliz de ter um monte de gente aqui, fico muito honrado de estar aqui. Os elogios do Tony estão na conta de uma dívida que ele tem comigo, ele fala, rapagando aqui nos elogios, é longa. Mas o tema da palestra, né, que ficou como fazer uma cobertura independente, né, eu acho que tem para essa questão tem uma resposta, é grana, né? Grana é dinheiro. Infelizmente, eu não sei exatamente como encontrar dinheiro para fazer reportagem, porque está num período muito difícil, né? Eu acho que o pessoal mais novo, provavelmente, tem mais experiência do que eu nesse processo de captar recursos, os grants, esses financiamentos todos, que eu realmente é uma coisa que eu preciso aprender. Mas eu acho que tudo está centrado na grana, não tem como você fazer uma cobertura jornalística em loco, em lugares interessantes, se não tiver grana, que é tudo muito caro. E eu fiz de várias maneiras para conseguir chegar dos lugares que eu queria chegar. Muitas vezes eu botei dinheiro na frente, outras vezes eu meio que vendi pacotes, enfim, 1 milhão de maneiras de conseguir levantar dinheiro, e algumas vezes não consegui ter retorno financeiro nenhum, e algumas vezes eu paguei para trabalhar, infelizmente. Eu acho que da época que eu comecei a fazer mais isso para cá, nos últimos 15 anos talvez, piorou muito, né? Tem muito menos dinheiro para fazer reportagem, muito menos grana. Você vê na Folha, por exemplo, hoje a Folha está pagando uma matéria internacional com texto e foto R$750. Isso não paga nem a meia diária de um fixer em qualquer país do mundo, entendeu? Nem no Brasil. Então, assim, mais e mais eu tenho visto que esse jornalismo tradicional ele tem funcionado como um meio e não mais como um fim, né? Porque o nosso ofício é fazer jornalismo, a gente vivia disso, né? Mas com a grana que está circulando tão baixa, você está vendo, eu vejo a Folha hoje como um meio para poder gerar outras coisas para mim, né? Sei lá, uma exposição aqui, alguém fazer... Porque financeiramente é absolutamente inviável, né? Não faz o menor sentido você vender qualquer coisa para eles. E a mesma coisa com o Globo, a mesma coisa com o Estadão, os grandes veículos, né? O que eu decidi trazer aqui hoje é contar um pouco da minha experiência, mas também esse é uma palestra, um curso que eu dei uma vez sobre como você chegar em áreas de conflito ou em áreas de tensão e sair de lá, né? Então eu vou tentar falar um pouco da minha experiência sobre coisas muito técnicas, assim.
questões que a gente às vezes não pensa, mas que são muito importantes. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui dessa coisa de cobertura de guerra e tal. Prometo que vai ser rápido e depois a gente entra numa coisa mais prática e depois eu mostro umas coisas que eu fiz. Eu acho que aqui, entre a gente aqui, eu acho que não tem que ter cerimônia de que eu estou dando uma palestra e tal. Pode interromper a hora que quiser, fazer comentário, enfim, acho que rende muito mais um bate-papo entre a gente do que uma coisa estanque, assim, que eu vou falar, né? Primeiro, rapidamente, eu queria falar um pouco sobre esses primeiros relatos de conflitos, né, que estão lá no mundo antigo ainda. Eles, em geral, são relatos que não têm... eles não são factuais, né? Quase todas as nossas histórias são muito antigas, mistura mito, enfim. Então, se a gente pega todos esses grandes livros, grandes relatos de conflitos, eles são... é mais mitológico do que verdadeiro, né? Depois, já pulando muito para cá, do século XVII, XVIII, a gente começa a ter uns registros factuais mesmo de conflitos, né? Em geral, pintores que também acrescentam uma dramaticidade ali, mas tem uma coisa mais objetiva e mais ligada à realidade. Ainda assim, com uma visão super é muito uma coisa de propaganda, né? De elevar as vitórias, minimizar as derrotas, enfim. Não é algo nem parecido com o que a gente poderia chamar de jornalismo hoje. Eu acho que o primeiro, talvez é considerado o primeiro relato de um jornalismo moderno, digamos assim, jornalismo que a gente faz até hoje, de conflitos, é a Guerra da Crimeia, que é uma guerra interessantíssima, é quase uma microguerra mundial, né? Você tem potências ocidentais, como a Inglaterra, a França, se unindo à Turquia para tentar retomar a Crimeia, que os russos haviam conquistado em 100 anos antes, né? E que a partir da Crimeia o Império Russo inicia um processo de expansão muito grande. Então tem uma relação muito direta com o que a gente está vendo hoje, né? O William Russell, ele é muito mais um repórter do que um fotógrafo. Ele faz matérias interessantíssimas do front mesmo, para o Independent, na Inglaterra, não, do The Times, que era o Independent na época, né? E ele vai relatar a vida na trincheira. Então, talvez uma das primeiras vezes em que você vê alguém buscando informações e tendo como fonte quem não tem poder, né? Porque essa sempre foi a marca, né? Quem vai dar informação é quem tem poder. E as reportagens dele, obviamente, foram muito mal vistas pelos ingleses, né? Que tentaram censurar, porque ele trazia o horror da guerra, né? E, curiosamente, nessa mesma guerra, só que do outro lado, tem talvez uma das mais belas reportagens de guerra, e que, se você ler o começo, a abertura da reportagem, escrita pelo Tolstói, que é Os Contos de Sevastopol, que é a mesma coisa que você está no front hoje. É idêntico, assim. Você lê, eu já tive várias vezes, eu me sinto transportado para vários lugares que eu fui, sabe? E o mais interessante é que ele experimenta algo, ele narra algo que só quem teve lá, consegue entender. Porque, na realidade, o fascínio da guerra, quando você chega no front, não é necessariamente as bombas que estão explodindo, gente morrendo, é ver que a vida segue. É um negócio muito impressionante. A vida segue, as pessoas estão ali comprando coisas, se amam, se odeiam, bebem, brigam, e no meio daquele cenário absolutamente... irreal, né? Que é uma guerra e tal. E é muito legal. Eu prometo ser rápido, mas eu vou ler só 2 trechinhos desse livro, que eu devo ter aqui, eu acho. Tá aqui. 2 trechinhos que eu acho que são, assim, talvez uma lição do que é fazer jornalismo e fazer jornalismo de conflito num lugar que a narrativa é sempre maniqueísta, né? Sempre da luta contra o bem e contra o mal. Qualquer conflito que a gente for ver é a guerra do bem contra o mal. Aí ele diz assim, ó, falando sobre o que ele viu daquele primeiro dia, né? Mas onde estão as expressões do mal que se deve evitar? Onde estão as expressões do bem que se deve imitar?
quem é o Facínora e quem é o herói aqui? Aí ele faz essa pergunta, né? E aí ele responde, todos são bons e todos são maus. Aí no final ele diz, o herói do meu conto, aquele que amo com todas as forças da minha alma, que tentei forjar em toda a sua beleza e que sempre foi, e é, e será belo, é a verdade. É uma ode ao jornalismo isso aqui, né? E é belíssimo. E é uma reportagem, apesar dele ter escrito para uma revista literária, ele escreveu de forma anônima, porque ele, como qualquer indivíduo da elite do Império Russo, era um oficial, e ele participou daqui. Bom, feito esse evento, eu queria lembrar uma outra coisa interessante, que a primeira cobertura fotográfica de guerra vai se dar um pouco depois com a Guerra Civil Americana. O Matthew Brady foi contratado por os caras que tinham veículos em Nova York e tal, para coordenar um grupo de fotógrafos e ir para o front para poder registrar o que era a guerra, né? E é muito interessante que eles vêm com aquele material todo, fazem uma exposição em Nova York sobre essa batalha de Antietam. E a expectativa e a visão do que era a guerra até aquele momento era algo cheio de glórias, né? As pessoas não se cagavam quando morriam, ou quando uma bala de fuzil atinge a sua barriga, as vísceras não saíam. Toda essa coisa horrorosa que é a guerra, né? Que ainda hoje a gente tem esse debate se a gente mostra ou não. Mas eles mostram essas cenas todas, né? Muito duras, muito brutas, né? E muito reais do que de verdade é a guerra. E causa um choque imenso isso, né? Que as pessoas não querem ver isso, né? Elas querem imaginar a guerra de outra forma. E esse debate que se deu, a exposição foi fechada e tudo mais, se tem até hoje. A gente até hoje tem esse debate se deve se mostrar ou não, se deve, onde é que está o limite de mostrar, e é um debate que perdura até hoje, né? Com bons argumentos dos dois lados, mas eu sou muito favorável a que se mostre essas cenas muito ruins, né? Depois a gente teve as guerras, as grandes guerras, teve muito fotógrafo interessante, mas todos eles eram, de certa forma, eles estavam embedded com as tropas e precisavam passar pelo serviço de censura, né, muito forte. Talvez as fotos mais clássicas da Segunda Guerra são as fotos do Capa, e a gente vê o Capa como um cara que muito destemido, que ia para onde todo lugar. E esse é um bom exemplo. Todas essas fotos só foram enviadas para publicação depois do selo da censura ter aprovado elas. Então, o controle sempre foi grande, né? Aí a Guerra do Vietnã, acho que é uma guerra que marca muito por todas as críticas que se teve da Guerra da Coreia, também na Segunda Guerra, de certa forma. O exército americano envolvido no caos acabou liberando o acesso aos fotógrafos do Vietnã, e os fotógrafos tiveram muita liberdade e nunca mais tiveram também. Os militares americanos entenderam que cometeram um erro profundo em não fazer um controle total, e jamais os repórteres fotográficos tiveram a liberdade que eles tiveram no Vietnã, e acho que para o futuro muito menos, cada vez mais difícil. Então as fotos da Guerra do Vietnã são impressionantes por conta dessa liberdade, né, que se tinha. Depois a gente veio para a Guerra do Golfo, que é a primeira guerra ao vivo, né, que é uma coisa interessante. Você tinha uma nova maneira de contar a guerra, né, relatando os fatos que hoje a gente está vendo de forma muito mais acelerada. E nesses anos 2000, a gente tem essa figura do repórter embedded novamente, né, só que enquanto em 41 os repórteres estavam com uniforme militar, aqui os repórteres estão civis, se dizendo contra o exército, mas só conseguem ter acesso de fato até onde o exército deixa. E eu acho que a grande luta desse processo todo é encontrar fraturas dentro desse sistema de controle para conseguir mostrar algumas coisas mais interessantes. Né? Nessa última década e meia a gente tem a era dos freelancers por conta da facilidade de comunicação, de você pegar um avião, ir para uma guerra, ficou muito fácil, né? Você não precisa mais carregar aquele peso dos equipamentos para fazer uma transmissão, né? Até muito pouco tempo você tinha que viajar com um big gun, né, cara, mandar uma foto, telefone satelital, aquela coisa toda. Em 2016,
o exército iraquiano estava tomando Mossul, rua a rua, eles ganhavam uma rua, a primeira coisa que eles faziam era levantar uma antena de celular. E aí todo mundo tinha acesso e você conseguia mandar tudo dali. Então mudou, né? Ficou muito barato você... Quer dizer, muito barato não, mas ficou muito mais barato, né? A possibilidade de alguém decidir eu vou para a guerra contra a própria, enfim. E se você me permite, uma pergunta, mas também essa facilidade se dá também pela dificuldade que você tem no local também, né? Você não tem tanta liberdade, então você pode deixar chegar mais repórteres, porque eles não vão ultrapassar, porque os limites são muito mais delimitados. Também poderia ser um pouco isso, né? Eu acho que tem os dois, assim, porque era muito difícil você enviar, né? Tudo era muito complicado. A internet vira uma chave aí que é muito importante, né? Em 2011 já tinha o Vulture Club, por exemplo, não sei se vocês conhecem, o Vulture Club é um grupo secreto no Facebook, você entra lá, você não consegue achar ele, mas se você for convidado, você entra, que reúne todo mundo que cobre conflito, né? Ele hoje está mais enfraquecido porque teve muita falha de segurança, entrava muita gente, e agora virou um pouco para os grupos de WhatsApp. Né? Você tem um grupo de WhatsApp em qualquer conflito hoje. Tem na Síria, tem em Israel, tem na Ucrânia, tem alguns de algumas partes da Ucrânia, com certeza tem um no Nepal agora, enfim, onde jornalistas se encontram e vão trocar informação. Porque esse é um mundo pequeno também. O cara que você trabalhou junto em Gaza é o cara que você encontrou em Mossul, depois é o cara que você encontrou na Ucrânia, enfim, é um universo meio pequeno. Isso aqui é só é muito importante, você está falando que você tem que se preparar e tal, né? Das fontes de pesquisa. Eu acho que esse lance da preparação, eu botei 2 livros aqui muito interessantes para entender a guerra da Ucrânia, porque a única maneira de fugir dessa narrativa hipermaniqueísta é tentar ler história e tentar entender de onde esses conflitos surgiram, né? Eles não surgem, tipo, o cara acordou um dia, vou invadir a Ucrânia. Não é isso, né? Tem um monte de razão para que isso tenha acontecido e muitas vezes essas razões não estão claras no noticiário, né? Enfim, acho que ler história é talvez a maneira mais legal de se preparar para que você consiga entender as raízes dos conflitos. E quando você entende isso, você pergunta para a pessoa comum, um moleque de 12 anos no Donbass, lá, ou na Cisjordânia, ele sabe. Tá lá, tá gravado, ele sabe. O cara do Donbass ucraniano sabe que a Crimeia é central para a história russa, né? Ele sabe disso, né? Ele sabe, o cara lá da Cisjordânia, ele entende, o bonequinho que está jogando pedra lá, ele entende todo o processo de colonização que aconteceu ali, da chegada dos judeus em maioria ashkenazi. Então, todas essas coisas históricas que a gente precisa estudar, lá no conflito as pessoas entendem, porque tá dentro, né, cara? É bem interessante. Aqui eu tinha colocado algumas fontes de pesquisa, jornais, consultorias de risco, acho que são muito boas para dar uma lida também. Tem o Crisis Group, Geopolitical Futures, o Institute for Study of War, Eurasia Group, mas todos eles têm lado, né? É importante saber disso, né? Eles têm clientes de um lado, né? Mas eles são uma boa fonte de informação. Essa é uma coisa interessante, eu acho que as pessoas que nunca foram à guerra tendem a acreditar que a guerra é um lugar de caos, de descontrole, em que, né, você pode tudo, né? Acho que muita gente, eu fui também, assim, a primeira vez, acho que vai pensando muito no capa, né? Cara, porra, não pra lá, fazer isso, fazer aquilo e tal. Mas a guerra é um lugar de extremo controle, de extrema burocracia. Você não chega em lugar nenhum se você não tiver um monte de carimbo, se não tiver falado com um monte de gente, se você não tiver uma credencial expedida, né? E às vezes você vai, uma credencial expedida da Síria, isso é comum, lá pelo QG, não vale em algumas regiões, porque o cara que é o warlord lá, que é o senhor da guerra lá, ele aceita lá, mas peraí, eu tenho que ver. Então, é muito importante, antes de ir, entender como funciona essa burocracia.
Porque se você for acreditando que as coisas vão acontecer assim, você vai perder muito dinheiro, porque conseguir esses detalhes da burocracia, em geral, levam tempo para você conseguir as autorizações e para conseguir documentos. E quando você está viajando, você está perdendo dinheiro, né? Lutando por isso. Então, é muito importante entender a logística e entender como é a burocracia de cada conflito. Né? E todos eles têm mais ou menos parecido, mas cada um tem a sua peculiaridade, então é importante pensar nisso. Essa é uma outra coisa que eu acho importante, que as pessoas às vezes não se dão conta de, que é entender a logística, como é que você vai chegar nesse lugar. Se eu estou indo para a Ucrânia, qual aeroporto eu posso fazer a minha conexão, que o cara não vai me encher o saco porque eu estou com colete à prova de balas, que eu estou com capacete, se eu vou para tal lugar eu vou conseguir entrar com drone ou não, hoje cada vez menos, né? Se eu vou para o Iêmen, vale a pena eu parar no Egito para conseguir uma conexão, é mais barata, mas com certeza o serviço secreto vai te encher o saco, vai ter problema no aeroporto. Então, esses pequenos detalhes assim são importantes também de se ligar na hora de decidir fazer uma viagem, né? E essas autorizações, esses Press Pass que você falou, você pega tudo lá. Não, Você organiza daqui, mas espera lá, ou não? em geral eu vou já para as autorizações. Tá. Porque na hora que você chega num país conflagrado, para atravessar a fronteira é foda. Então, se você não tem uma carta, se você não tem um telefone, às vezes pode ser ruim. Né? Na Jordânia, por exemplo. Na Jordânia você chega com colete à prova de bala só para fazer o trânsito para entrar em Israel, porque você não quer pegar o avião para descer no Ben Gurion. Puta que pariu. É um saco. Só que você sabe que você vai gastar 5 horas ali, mostrando um documento, um monte de coisa. A última vez que eu fui, eu decidi pedir do Ministério da Informação lá, uma carta dizendo ao jornalista que eu vou fazer trânsito, não vou ficar mais do que 12 horas. Mas ainda assim, Mas, sob o meu ponto de vista, é melhor do que entrar pelo Ben Gurion, que é o aeroporto israelense, porque mesmo com o GPO, que é a credencial que te permite trabalhar lá, eles são bem chatos, assim, né? Enfim, é preciso entender essas coisas. Se você pode entrar no país com colete, e você pode entrar com colete e com a placa balística, ou só com o colete. Se eu entrar só com a placa com colete, será que eu consigo a placa balística lá? Então, tem muitas minúcias assim que é bom ficar esperto, né? Para não perder dinheiro. Esse é um cara, o fixer é o cara fundamental na cobertura de qualquer coisa que você vai fazer no exterior. Esse cara, ele é o teu tradutor, ele é o teu produtor, ele é de certa forma a tua segurança também. Você vai depositar sua vida na mão dele nesses lugares, né, cara? É muito fundamental. Eles têm participação assim central nas coberturas, qualquer cobertura. Aqui no Brasil, quando os estrangeiros vêm, eles contratam fixers também. E o fixer é o cara que vai mais custar dinheiro nesse processo todo. É caríssimo o fixer, um fixer bom é absurdo de caro. Hoje, na Síria, por exemplo, que é um país que está relativamente quente, mas tem uma carência, não tem tantos jornalistas, você não vai conseguir um fixer por menos de $200 por dia sem carro. Na Ucrânia, para ir pro front, você não vai conseguir de jeito nenhum por menos de $300 sem carro. Se for para a área quente, a zona vermelha, 400 por aí. Os caras que trabalham para as grandes redes cobram 600 por dia. BBC, New York Times, coisa. E eles são caros. Eles são muito caros e eles são fundamentais. Sem eles é muito difícil você fazer uma cobertura num país que você não domina a língua, você não domina, enfim, a cultura. Eu agora em fevereiro fui para a Ucrânia e fui, entre aspas, de férias, fui só fotografar e fiquei viajando sem fixer. Foi muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Mesmo só para fotografar, sabe? Assim, muito difícil. Mesmo com credencial, com tudo, foi foda. Porque você tá no meio de um lugar ali, acabou de ser destruído, tem uma família, os caras querem falar com você, você quer falar com eles, mas não tem sinal de internet, você não consegue usar. Sabe? Enfim, você perde muito tempo. Para trabalhar sem fixer, você tem que ficar muito tempo num lugar para conseguir desenrolar um pouco, né? Alguns países é mais fácil, se é uma situação em que a ação está sendo concentrada num lugar, né?
tipo, lá no Nepal para fotografar, tá só em Katmandu, acho que dá para trabalhar sem fixer numa boa, se juntando com outros colegas. Mas em alguns lugares não dá. E eu sempre faço texto, eu sempre faço matéria, né? Então, para mim, é fundamental. E eu desenvolvi grandes amizades, tenho grandes amizades com fixers. O fixer de Gaza veio para o Brasil agora, veio a mulher, veio ter o filho, a gente se encontrou, ajudei ele aqui e tal. Foi bem legal. Tá morando em Guarulhos. Aqui uma maneira de como você vai conseguir achar o fixer. É importante você encontrar uma maneira de ter alguma segurança sobre esse cara, porque quando a ação estoura vai pintar... Todo mundo que fala inglês vai dizer que é fixer e é foda, assim. Você pegar um fixer ruim, você tá em risco, né? Assim, você coloca muito em risco. O fixer novo, que quer demonstrar que é corajoso, que é muito valente, que não tem medo... É o pior fixer que você pode ter, né, cara? Corre desse cara. Se ele não tem medo, corre dele. Porque... Bom fixer casado com 2 filhos. Não, bom fixer assim, até eu vou contigo ali, mas assim, não vou passar muito daqui não, cara. Tá. Porque o cara que está todo dia lá, ele tá se expondo todo dia, né? Claro, tem 1 milhão de protocolos, 1 milhão de maneiras de você mitigar esses riscos todos, mas assim... Quanto mais tempo você está exposto a eles, mais chance de dar ruim, né? Tem vários lugares para procurar fixer. Eu acho que a melhor maneira é tentar encontrar jornalistas que estão trabalhando lá no local, para ter recomendação, né, se perguntar. Tinha o Vulture Club, mas hoje o Vulture Club está muito... Tá estranho, assim, né? Porque o controle de entrada não foi muito bom. Nos grupos de WhatsApp é bom também, mas é bom ter referência. Sempre, sempre, sempre. Todos os sequestros de jornalistas que aconteceram na Síria e no Iraque, foi fixer que vendeu. O jornalista, entendeu? O James Foley foi o fixer que vendeu. Enfim, vários casos, né? Uma coisa relativamente comum. Então, essa é uma outra coisa também, voltando à questão de logística. Quando você entra nesse lugar, você precisa entender como é que funciona a maneira de você se locomover, né? Qual estrada é possível usar, se vale a pena ir de trem, é muito perigoso ir de trem. Se eu for à noite para um lugar, será que eu consigo voltar? É melhor dormir lá. Enfim, cada lugar tem milhares de pequenos detalhes, né? Então, eu me lembro que eu estava na Síria em 2000, acho que 18, quando os turcos invadiram. E a gente tinha uma estrada que você saía de um ponto A para um ponto B, que gastava, sei lá, 45 minutos. E tinha uma outra que você gastava 2 horas e meia, dando um olé aqui. E pouca gente tinha coragem de fazer isso aqui. E esse aí fazia de 2 horas e meia. Aí um colega falou, não, eu vou, que se foda. Ele foi, não deu nada, mas ele falou assim, cara, foi um horror. Porque cada carro que você vê parado pode ser um checkpoint falso, né, cara? Pode te matar, enfim. Então tem isso, é preciso entender como se movimentar. É muito importante isso. Aqui é legal, essa acho uma dica super bacana, que são os mapas offline, os mapas que... eu vou mostrar alguns para vocês, os mapas em tempo real do conflito. Você consegue ver aonde, em alguns conflitos, você consegue ver aonde está o front. Você consegue entender em que direção está o front, que é uma coisa muito importante você saber para que lado está o front. Então... Para que lado está o front vai definir onde você vai estacionar seu carro, de que lado da rua você vai andar, porque a artilharia vai vir daquele lado. Então é fundamental isso. Eu vou mostrar um para vocês aqui, que é muito legal o que tem na Ucrânia, que é o Deep State Live. Esse site aqui, ele te mostra exatamente onde estão as tropas russas, se elas estão em movimento de ataque, se elas estão em movimento estacionário. E é isso, o que está aqui está correto, entendeu? Os próprios militares seguem isso aqui e é muito interessante. Então você chega aqui, você vê lá no detalhe, tem aqui a Gray Zone, que é a área, que é No Man's Land, né, que é onde está em disputa, mas você consegue ver muito detalhe. É muito legal isso aqui. Na Ucrânia funciona perfeitamente, perfeitamente. E você consegue ver os avanços que estão acontecendo, você pode voltar 1 ano para trás e você consegue ver o que foi conquistado, o que não foi conquistado, a velocidade de avanço daquela semana, para ver se os caras estão enfrentando
é dificuldade ou não. E na guerra da Ucrânia isso é muito importante, porque a guerra da Ucrânia é uma guerra de drones nesse momento, e drones baratos, pequenininhos. Tem fazendas de drones espalhadas pelo front, que é uma casa com 20 impressoras 3D, trabalhando 24 horas, criando peça de drone, um saco desse tamanho assim, de motorzinho chinês, e 40 soldados ali na linha de produção, fazendo drone, e colocando bomba, né? Em geral, com engasgagado, você pega um engasgagado desse, você compra, trava, mete 2 anéis de alumínio aqui, e na hora que faz contato, explode. Mas é só isso hoje em dia, entende? Até 2 anos atrás, 70% das vítimas na Ucrânia eram por artilharia, que numa guerra como essa que mata. Hoje é 70% a 80% drone, com certeza. Se desenvolveu um grande aparato tecnológico para tentar evitar os drones. Você chega na Ucrânia, hoje todo carro tem 2 jammers, né, um negócio que vai embaralhar o sinal. Mas isso já passou também, porque agora eles estão usando os drones com fibra ótica. Então você solta um drone de, sei lá, 15 km, um canhãozinho, o controle da fibra ótica está ligado no controle e ligado no drone. Então não tem mais sinal, né? Não é mais Wi-Fi, né? É igual a pipa, né? Nossa. Doideira, cara. E a única maneira de você conseguir lutar contra esse drone é com uma 12 de caçar passarinho. Espalha. Porque você vai lá, chega perto do front, sempre vai ter um cara atrás, com uma 12 ou 2 caras olhando aqui com. Doideira. Coisa muito louca, assim, né? Esse outro aqui é muito legal também, que é o Live UA Map. É ótimo, ele cobre várias regiões do mundo. Ele tem algo semelhante com o Deep State Map, mas ele mostra onde as coisas aconteceram e quando aconteceram. Então aqui em Zarychny, você clica aqui, ó, ele vai te dizer, tem avanço aqui, aqui, aqui. Eu não sei direito como funciona isso, mas funciona e funciona muito bem. Quem abastece isso, cara? Cara, uma galera diz que é pessoal de inteligência, né? Eu não sei, é tudo tweet e tal, mas é muito, assim... Eu uma vez estava numa cidade chamada Dnipro e vi assim, caiu um míssil agora, tal lugar, eu estava chegando. Eu por aqui, pelo mapa, eu fui seguindo onde estava a marcação e eu acho que é a casa que foi destruída, cara. É impressionante, impressionante. Então você vai ter aqui, funciona muito bem, você sabe o que está acontecendo, sempre. Síria, na guerra do Iraque era muito boa. Então você sabe o que está rolando, entendeu? Você sabe que grupo está. Que grupo está avançando, que grupo não está avançando, onde as batalhas estão ocorrendo. Enfim, eu acho esse Já tem Venezuela, né? Deve estar meio morto, porque. Bom, tem agora. Eles devem ter aberto um lá por conta da chegada dos navios, né? Então você tem. Precisando ter uma explosão. Enfim. Você consegue saber o que está rolando. Nos grandes conflitos você consegue saber o que está rolando. E de novo, eu não sei exatamente como é que funciona isso, que tipo de mecanismo eles usam para filtrar os tweets que eles pegam, mas é muito bom. É impressionante. É raro você ter uma informação errada aqui. Muito raro. Um outro muito legal, que eu acho fundamental, que é muito importante, chama Guru Maps. Eu não sei se... Ele é um aplicativo do seu celular que ele te permite gravar você em tempo real, onde você está passando. E você baixa os mapas por localidade. Então, eu estive agora na Amazônia, baixei lá da região norte. E ele tem um GPS que vai gravando. Então, várias vezes você se perde em algum lugar, você fala, não, eu passei aqui, você volta por aquele caminho. Vou mostrar aqui o meu para vocês terem uma ideia de como é. De longe, né? Porque, enfim. Vou mostrar minhas idas à Ucrânia, né? Pra você ter uma ideia de como funciona, né? Isso aqui foi o que eu andei na Ucrânia nos últimos anos, assim. Então, mantenha-se ao detalhe da casa de onde você tá, entendeu? É muito legal. Você vê assim, você entra pertinho aqui. Vale muito a pena esse app aqui, ele é muito legal.
e funciona muito bem mesmo. Acho que hoje tem que pagar uns $5, $10 para poder ter todas as funcionalidades. Eu recomendo bastante. Tem um outro muito legal também. Quando você vai para esses lugares, incluindo aqui no Brasil, eu acho, você vai para a Amazônia, qualquer lugar que seja relativamente perigoso, né? Que é relativamente perigoso, é muito importante você ter um tracker, que é um negócio... Tem uns caros como esses aqui, que você precisa comprar, pagar assinatura e tal. E eles são ótimos porque eles têm SOS também e tudo mais. É maravilhoso. Você consegue que as pessoas fiquem te monitorando de onde for, né? Tem 3 dias, o meu, por exemplo, vou mostrar para vocês como funciona. Tem 3 dias para trás de história, é super legal. E muitas vezes a gente pensa que o tracker é para encontrar a gente quando a gente está perdido. Mas em casos, quando você trabalha no Oriente Médio, nessas regiões, você tem que ter sempre na cabeça que você pode ser sequestrado, né? O sequestro é uma coisa muito importante. E a última localização é fundamental para as equipes que podem tentar te resgatar, sabe? A partir dali o cara consegue entender qual facção está dominando, quem não está. É muito legal. Tem esses mais caros, e tem esse aqui que eu uso, que chama Follow Me, que é praticamente de graça, funciona com celular, você não precisa ter internet, não precisa ter nada. Ele é um tracker que fica enviando sinal de GPS o tempo inteiro, né? Não sei, onde eu tô agora. Onde eu tô agora. Deixa eu ver se aqui consegue mostrar. Tem o meu feed também que não tá funcionando. Enfim. Você consegue fazer esse processo todo de monitoramento, né? As pessoas podem monitorar para vocês. Funciona muito legal, é super bom. E barato. Sei lá, custa $5 por ano a assinatura. Pequenininho, não aparece nada no seu celular. Não tem nada, fica ali ligado. E a vantagem é que você não precisa ter conexão nenhuma. Ele continua mandando o sinal a cada 2 segundos, eu acho. Ou 3 segundos você pode escolher. Então, sei lá, você vai para a Amazônia, se meter numa estrada lá, é super importante você ter alguém, enfim, sabendo onde você está, você explicar, eu estou saindo hoje daqui, eu vou dormir ali, né, porque enfim, porque condição de segurança mesmo, né. Bom, aqui tem um negócio que a gente chama de Risk Assessment, que é super legal fazer, que é uma coisa simples, mas é um documento que você deixa com as pessoas, que você vai botar lá num negócio qual é o telefone que, se em 24 horas ele não aparecer, quem você procura, se não... Tipo, a embaixada, o telefone de emergência da embaixada, o telefone de alguém aqui de Itamaraty, se você vai com fixer para essas regiões de conflito, enviar o tempo inteiro a placa do carro, fazer uma fotinha da placa do cara... Enfim, você tem que ter um treco ali que onde você está dormindo, que você vai do A para o B. Tudo isso mitiga risco, né? Diminui risco de dar merda, assim. Esses aqui são os organismos de ajuda, né? Pra gente, que ele funciona muitas vezes. Eu já tive situações muito ruins. O CPJ, o Comitê de Proteção de Jornalistas, já me ajudou de forma muito concreta, assim, numa situação difícil que eu estava. O Repórter Sem Fronteiras não é tão ativo, mas é bom também. E esses lugares aí tem um monte de cursos legais. E eu acho que o CPJ hoje é o mais ativo, né? Mais parrudo, mais ativo. Se você tiver numa situação ruim, vale ligar para os caras, sabe? Isso aqui é falando sobre os níveis de segurança de colete e tal, né? Acho que isso você precisa saber qual é o nível do teu colete, para saber que se você vai trabalhar aqui em São Paulo, você pode trabalhar com o nível 3, que é esse que a PM usa, né? Mas se tu for subir um morro no Rio, você tem que ir para o nível 4, que você tem que ter placa balística, porque um tiro de fuzil passa igual manteiga, né? Então, essas coisas são importantes, saber qual é o nível de segurança do seu capacete, sempre o nível 3 se possível, enfim. E acho que tem uma parada interessante que é fazer
se alguém tem vontade, né, de fazer essas coberturas, acho que vale muito a pena fazer um curso de primeiros socorros. Eles são essenciais, assim, em situações difíceis. Aprender como usa um toniquete, entender como o que você faz se alguém toma um tiro na sua frente. Tudo isso tem técnica, né? Não significa que você vai fazer uma operação no cara e tal, mas pelo menos o primeiro atendimento mesmo em você, né? É legal, assim. A Cruz Vermelha tem um curso muito bom, gratuito aqui em São Paulo, bem legal mesmo, tem várias coisas bacanas. E eles não ensinam muito bem como usar toniquete, mas assim, eles ensinam você uma série de conhecimentos que é bom pra vida, né? Assim. E falando de colete, acho que é bom lembrar, no Brasil você não pode usar colete, né? Cara, pode com uma licença especial do Exército. Licença. Você tem que ter pegar o colete e vou pra Paulista numa manifestação. Não, mas assim, eu nunca usei aqui também, né? Eu acho que o grande problema é a placa balística. Essa que dá problema, né? Porque o coletezinho fininho aí eu acho que vende liberado. Eu acho que é liberado. Até nível 3 eu acho que é liberado. Tem loja que vende, Aral. Produzido aqui no Brasil. De Kevlar, né? Essa é a visitação que eu ia falar aí. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, então eu vou mostrar algumas fotos de alguns lugares. Eu quis fazer um parênteses. Eu acho interessante, eu acho que todo mundo aqui sabe da experiência do Ian em... Eu não gosto de falar zona de conflito, cara. Eu sou velho, pra mim é guerra mesmo, assim, né? Mas eu acho que tudo que... acho que é importante a gente pensar o seguinte, que o Ian foi num extremo, né, e deve ter gente que fala assim, mas eu não penso em ir pra guerra. Sim, mas você pensa em ir pra Amazônia, você pensa em ir pro interior do Mato Grosso, pro Pantanal, né? Esse preparativo, né, de mitigar riscos, de se organizar, né, é fundamental para qualquer deslocamento para uma área. Um fixer na Amazônia é fundamental. Principalmente na Amazônia. Você não sabe por onde você vai, sabe? Um tracker é fundamental, que você vai para lugares que você nunca pisou, não conhece, pode ser... Então, eu acho que é interessante a gente lembrar que muitas vezes o que parece ser algo, tá fora da minha realidade, não tá. Tá pro teu dia a dia, né? Tá pra, eu vou fazer uma matéria em tal lugar, eu vou, até mesmo sendo mais louco assim, eu tô em São Paulo e vou entrar em alguns lugares de risco. É legal eu entender, né? Qual o risco que tem em tal lugar, quem manda em tal lugar, por onde eu chego, por onde eu saio, né? A gente vê, por exemplo, na internet aquela brincadeira, pegou o caminho errado do morro, o que fazer, né? Parece, mas para nós, principalmente, porque a função, quando você fala jornalista, para o bem ou para o mal, e nos dias de hoje é muito mais para o mal quando você se apresenta como jornalista, né? Então são cuidados que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para as reportagens que a gente... A galera que está cobrindo a Amazônia, nosso câmera aqui tem experiência com o pessoal da Pública, o pessoal do Repórter Brasil. Depois da morte do Tom, mudou, assim, a galera está os risk assessments que eles fazem, essas preparações disso são super, super, super detalhadas agora. Tem sempre gente fazendo tracking de todo mundo. Tem que fazer contato de 12 em 12 horas, eu acho, né? 12 em 12, né? Eles estipulam 12 em 12, você tem que dizer onde você vai dormir, onde você vai acordar, porque bateu uma paranoia na galera, né? Eu acho que não tem que ter paranoia, acho que, assim, a maior parte das vezes não dá ruim, mas às vezes dá ruim. E é bom, enfim. Vou mostrar algumas coberturas que eu fiz, bem independente, assim, né? Sem grana e tal, e que meio que deram certo, assim. Vou mostrar essa aqui, que foi a guerra contra o Estado Islâmico em Mossul, que foi bem difícil porque não tinha grana, né? Fudido, então juntava com outros jornalistas e pegava os fixers mais baratos, que geralmente são os que mais te trazem risco, e, enfim. Numa situação dessa, quanto menos grana você tem, mais risco que você está exposto. Né? Vou mostrando, são cenas das batalhas em Mossul, contra o Estado Islâmico. Foi uma guerra que durou 1 ano, mais ou menos. Foi muito violenta, porque foi uma guerra rua a rua. Então os combates eram muito diretos e tinha uma característica
diferente da maior parte das guerras, é que tinha muita vítima de bala de fogo de arma leve, né? Com fuzil é uma arma leve. Em geral, as pessoas não morrem por tiro numa guerra, é raríssimo. Uma pequena fração, num confronto aberto como o da Ucrânia, ou mesmo no Afeganistão, a média é 50 mil disparos por um acerto. Não é nem morte, é uma pessoa que é atingida. Isso se explica, obviamente, porque você dispara para se movimentar, né? Você abre fogo para se movimentar ou não deixar o inimigo se movimentar. Então não é muita gente que morre de coisa, sempre a artilharia mais mata. Aqui a média, eu acho que teve no estudo desse centro de estudo para a guerra, acho que 7 mil disparos por vítima, né? E muito sniper, muito sniper, assim. Louco, assim, é o poder que o sniper tem, né? São cenas normais lá, eles deixavam os corpos por muitos dias, né? Porque tinha um impacto também psicológico, né? Mas no final o pessoal estava cagando e andando com os corpos, tá comendo lá, comemorando casamento, cara, sem cabeça, fazendo selfie com o cara descarnado. É muito interessante isso que você percebe em você mesmo como a barbárie está dentro da gente, né? Rapidamente você se acostuma com esse troço muito bárbaro, né? Rapidamente aquilo ali vira o teu cotidiano, não te chama mais tanto a atenção. É muito doido, eu acho que está na gente isso, né? Ficou milhares de anos aí da barbárie. Cara com a máscara aí para aterrorizar, né? E quando você passa, eu aproveito para fazer uma pergunta que é super importante. Eu já te fiz em outra situação, mas como é que você cuida da segurança do teu material? Né? Porque assim, não adianta você chegar no front, não adianta você ter a melhor história, você perdeu o HD. Como é que você faz essa tua gestão de segurança ali? É dia a dia, sobe para a nuvem, faz espelhamento, como você cuida da segurança do que você... Cara, eu adotei os protocolos, né, que são comuns, assim. Eu nunca vou dormir antes de baixar o cartão e antes de fazer backup. Eu faço 3 linhas de backup e deixo 2 HDs onde eu tô e tal, e carrego um comigo, fisicamente comigo o texto inteiro. Então é um saco, né? Porra, você tá acabado de cansado, mas tem que fazer, senão você vai confundir cartão, vai dar ruim, né? Vai dar. Eu já perdi fotos bem legais numa dessas assim, já. Amanhã eu faço. Eu vou pro boteco, amanhã eu faço. Aí bebe até morrer, no outro dia esquece. Aí vai ser fotografado de novo, formato cartão. Aquelas coisas, né? Essa foi uma guerra interessante de cobrir, uma guerra que teve muito freelancer, porque ela estava concentrada num espaço muito pequeno, que era a cidade de Mossul, uma cidade de 2, 3 milhões de habitantes, mas era uma guerra rua a rua, então era relativamente fácil, entendeu? De você ir e tal. É claro, para ir pro Superfront você precisava de carro blindado, mas os caras deixavam você entrar às vezes. Mas você ficava muito assim nos hospitais de campo, né? E tinha cenas muito fortes, assim. Esse aqui foi o cara que tomou um tiro na minha frente. Eu tinha um sniper, ele estava tentando passar. E ele tomou um tiro na femoral, estava saindo muito sangue. Eu e uma colega que estava sem paramédio. A gente botou uns 3 ou 4 toniquete nele. Eu ainda subi com meu joelho em cima dele, ficamos ali. E o cara morreu, porque a gente não tinha a técnica ideal de fazer, né? Que, enfim, às vezes mesmo você fazendo um curso e tal, não rola, né? São todas cenas lá, né, de Mossul, né? No início da tua fala, você obviamente falou das dificuldades que é de ser independente pela falta de grana e tal. Mas tem um outro lado, né? Que é a tua liberdade de poder olhar para aquilo com a tua bagagem, né? Sem
ou você, isso não é uma afirmação, é uma pergunta, ou você já imagina, por exemplo, eu vou vender para X. X, a gente conhece os veículos para quem a gente trabalha, direto ou indiretamente. O teu trabalho é livre por você, ou você já pensa, eu estou pensando em vender isso para o jornal X? Mas eu estou pensando o tempo inteiro. O tempo todo. O tempo todo, a história que eu vou cobrir, assim, tem vários que eu quero fazer para mim, mas eu sempre estou pensando como é que eu vou empacotar isso aqui para vender, né? Porque você fica nesse mundo aí de pagar boleto e viver aquelas aventuras, né? Foda, eu sei que. Então, ou seja, quer dizer também que aí, porque às vezes quando a gente fala independente, você fala assim, que delícia, eu não tenho que estar na linha do jornal X ou Y, eu posso fazer o que eu quiser. Não, né? Porque você vai ter que desovar isso em algum lugar. É foda. Porque tem um monte de conflito interessante pra caramba acontecendo e eles são às vezes inviáveis economicamente para cobrir para um freela, né, cara? E agora a Guerra do Sudão eu acho que é um dos conflitos mais interessantes que está acontecendo e para um freela hoje não rola, cara. É muita grana. Tem pouco interesse, né? É preto matando preto, né? Quando é presidente, os caras não quer saber. Não quer saber. Eu me lembro que eu fui cobrir a guerra civil da Etiópia. Eu primeiro fui cobrir o fluxo de migração que teve para o Sudão, naquele mesmo campo de refugiados que foi na década de 80, que tinha We Are the World, aquela parada toda, né? As crianças morrendo, a foto lá do abutre por trás, o mesmo lugar, cara. E as pessoas que tinham vivido lá estavam voltando. Eu fiz uma matéria grande, fiz um documentário para avô, mas na Band aqui, fiz uma matéria grande e tal. 6 meses depois, eu consegui autorização para ir para a Etiópia entrar na área de conflito. Aí os caras me deixaram ir, isso eles sem gastar dinheiro, né? Porque eu estava indo para a Voice of America. Os caras me deixaram ir só se eu trouxesse uma matéria sobre café. Eu falei, tu tá de sacanagem, meu amigo. Caralho. Aí eu cheguei, os caras não queriam a matéria. Não queriam. Não, vamos dar do café, porque é a mesma história, né? É a mesma história, cara. Me entrevistei aqui, porrada de mulher estuprada, uma coisa horrorosa e tal. Mas a mesma história por quê? Porque é preto matando preto. Não interessa, né? Não interessa, cara. É foda. A verdade é essa, assim. Se fosse na Ucrânia, sabe? Todo mundo queria. Se fosse um cara esfaqueado em Jerusalém que não morreu, ia querer. Entendeu? Mas... Enfim. Uma dúvida. Como que você faz o tratamento desde o começo da profissão, auxílio psicológico? Que às vezes é difícil, né? Eu costumo dizer que a violência não é tão problemática para mim, porque eu sou de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, entendeu? Muito presunto quando era moleque. Muito. Eu acho que o mais difícil é voltar e se readaptar a esse mundo em que você tem uma discussão de uma vaga de garagem no condomínio, tu tem que ir no supermercado, o teu filho tá enchendo o saco, tem conta para pagar. Quando você volta, isso é muito... É ruim. É muito bom. Porque você passou ali aquele período com os teus instintos, né, de sobrevivência super aguçados e a tua vida é aquilo ali, né, cara? Tem boleto, não tem, ali, eu tenho que sair vivo daqui, tenho que fazer umas puta foto e é isso, né? Eu tô preocupado como é que eu vou desenrolar aqui, né? Aí tu volta, você tem que lidar com uma série de problemas, assim, cotidianos que são importantíssimos, que é até bem difícil, eu acho, assim. Quando eu fico com tempo assim, eu tenho dificuldades. Esse foi outro trabalho que eu fiz por algum tempo, mas já na Síria, também reflexo da guerra síria e tal. E a maior parte dele eu fiz por conta. Perdi dinheiro nesse aqui, mas valeu, foi legal. Esse é Alepo, nos dias subsequentes à retomada da parte da cidade que era dominada pelo Estado Islâmico e pela Al-Qaeda, né? Eu estava com o regime ali. Foi uma batalha muito interessante. Assim, me lembrava assim Dresden 45, sabe? Porque tem aqueles predinhos ali bem soviéticos, né? Porque ali a Síria foi, esse processo de modernização urbana da Síria foi muito marcada pelos soviéticos, né? Sempre teve uma relação muito próxima lá. Então
Você, caralho, tô na Alemanha, né? Cara, que doideira. Isso já numa outra região do país, uma região bem conservadora, assim, que era do Estado Islâmico. Essas são as últimas batalhas contra o Estado Islâmico. Cara, sem terra aí, só na salmoura. A galera se preparando para fazer uma operação. Isso com escudo já. Isso no hospital, os caras foram atingidos por fósforo branco, feio assim. O PG, que é a MIS. Fósforo branco. Cara, você sabe que não é considerado arma química, né? Não? Não. Ele é utilizado para, bom, na teoria ele é liberado porque ele não tem como intenção, entre aspas, né, atacar combatentes. Ele é feito para iluminar o céu. Ilumina, mesmo, vira dia, assim. Mas só quando ele cai, ele penetra na pele, ele vai até o osso, quase. É um troço horroroso. Esse aqui são as covas coletivas do ISIS, eles estavam procurando, achando cova coletiva tudo quanto é canto, né? Isso é logo depois da queda do Estado Islâmico em Raqqa, assim. A cara todo fudido. Isso é Raqqa também. E eu trouxe um último trabalho da Ucrânia. Que da Ucrânia eu fui várias vezes, algumas com assignment e algumas por conta própria, né? Que tem várias imagens aqui de vários momentos diferentes da guerra. Eu vou para a Ucrânia desde 2007. E quando teve a Revolução Laranja, né? Aí, a partir de 2014, com a queda do Yanukovych, como teve a Revolução da Maidan, e começou de fato a guerra, né? Que essa guerra é de 2014. Eu fui bastante. E aqui é muito essa coisa dessa explosão, né, cara, da artilharia. Esse corpo que começa a aparecer depois que a neve baixa. Começa a aparecer um monte de corpo, assim. Nos campos, né? E aí tem um processo de criação fotográfica, né? Vamos fechar nesse nicho ali, assim. Você é um cara que chega clicando muito, você primeiro, até pela tua base de repórter de texto ali, isso faz com que você primeiro pense, primeiro entenda e aí comece a clicar, ou você é um... Depende da situação, né? Se for uma situação que eu sei que eu vou ter que sair dali rápido, ou acabou de acontecer as coisas que estavam acontecendo, eu clico pra cacete. Assim. Eu estava agora em fevereiro, numa cidade chamada Izium, e os russos soltaram uma bomba chamada CAP, que é uma bomba da Segunda Guerra, só que eles constroem umas pipas de alumínio e põem na cabeça dela um coisa de GPS, um avião só, porque os russos não conseguem entrar no espaço aéreo ucraniano. Tem defesa boa, Patriots e tal. Então eles sobem numa coisa, sei lá, 30 mil pés, alguma coisa assim, dispara essa pipa. Tá um transtorno mesmo de alumínio. Eles conseguem controlar ela até atingir. E às vezes é uma bomba de 1 tonelada, meia tonelada. Um troço impressionante, assim. Como eles conseguiram usar todo aquele estoque, né, que eles tinham de forma muito criativa. E eu tava lá agora, explodiu uma 200 metros de mim, assim, um porradaço, né, e tal. Aí tinha um monte de gente morta e tal. Aí eu não penso muito, não. Eu solto o dedo, vou... Mas tem outros momentos que sim. E o que te leva a não levantar para mim? Nada. Só se tiver alguém que tá ferido, não tem ninguém para ajudar ela. Você já fez algumas vezes. Mas se tiver alguém para ajudar ali, eu não tenho muito limite, não. Eu fotografo tudo. Aconteceu uma coisa engraçada, até eu tava em Gaza e na marcha do retorno, 2018, né? 2018, foi 70 anos, né? Não, 70, 70, né? 70, 80, enfim. E os israelenses estavam com snipers, né? Nos montes e sentando a lenha na galera, né, cara? E eu acho que estavam até de onda, assim, porque a quantidade de gente que era atingida nas duas pernas, na primeira o cara acertava no músculo, na segunda estraçalhava, né? Então, mas
eles faziam aquelas barragens de gás, né? Você solta uma barragem aqui, as pessoas começam a correr, ele vem com um drone, solta outra barragem aqui, aí você corre para cá, ele fecha, e as pessoas ficam ali, né? Enfim, caótico. E eu estava numa dessas, e fotografando, eu estava de máscara, então suave, fotografando. Aí veio uma mulher, e eu vi que ela estava... Eu continuei fotografando, né? Aí ela começou a espumar, eu falei, caralho, fudeu, caiu. Aí botei ela no ombro, tirei e saí com ela. Aí um cara da EPA, aquela European Press Agency, me fotografou, carregando ela. E foi capa de vários jornais na Europa, né? E aí eu fiz uma brincadeira no Instagram e tal, pô, virei notícia sem saber. Aí a Folha me pediu para escrever um artigo sobre o papel. Eu falei para eles, cara, é o seguinte, eu tava de Urupu até o segundo, entendeu? Não dá para você fazer uma coisa muito... Eu não vou entrar numa de dizer que, puta, eu sou do lado humano e assim. Foi até a hora que eu vi que não dava mais, aí de fato eu parei de fotografar. Que eu não ia conseguir dormir. Não, porque aí tem uma questão de empatia, de humanidade mesmo, né, cara? Porque a pessoa, coisa horrível, essa pessoa morre na sua frente, você pode ajudar ela, né? Então, e já aconteceu várias vezes nesses hospitais de campo, que às vezes uma bomba atinge, sei lá, um mercado, vem 15 pessoas, 20 pessoas feridas, tem 3 médicos, 3 enfermeiros. Aí os caras falam, porra, ajuda aí, bicho. Onde tiver saindo sangue, tu pressiona ali, para de fazer sangue e tal, que depois a gente vai e tal. Eu nunca vi muito fotógrafo não fazer isso, sabe? Eu acho que a galera... Essa só faz isso, porque tem fotógrafos e as gerações mais novas têm isso mais forte, que é um pouco diferente, acho que a nossa geração é surubu, assim, né? De que, eu não levanto a câmera porque a pessoa tá numa situação, a pessoa tá numa... Por isso que eu acho que assim, tem algumas fotos que você não publica, né? Mas eu acho que fotografar, eu fotografo tudo. Tudo bem, eu não tenho muita questão, assim, ética e tal, né? Esses são os primeiros dias da invasão, né? Os corpos, tinha muito corpo na rua, dos dois lados, no lado ucraniano também. E os caras estavam arrastando os corpos para dentro dos apartamentos, porque os cachorros estavam começando a comer os corpos, entendeu? Eles viam cacete perna, aquela coisa. Mas muitos ficaram na rua, e muitos tiveram parte comigo. Porque todo mundo fugiu, os cachorros ficaram, né? Esse aqui é o trem da morte, que existe até hoje, que é o trem de troca de corpos, né? Um trem refrigerado, você vai enchendo, na hora que você enche aquele trem, aí você manda os corpos, eles mandam outra parte. E são as cenas assim, bem foda. Isso também. Enfim, eu fiz uma seleção quase só com gente morta dessa aqui, que foi falar de morte e tal. Esse aqui deu um puta azar, eu tava de carro e um míssil atingiu o carro em movimento, tipo, mais difícil que um raio cair, eu acho, né, cara? Morreu ali. E são pilotos de helicóptero que provavelmente os cachorros comeram também, né, porque era fresco e tal. O helicóptero abatido, os russos. E esse também é o trem da morte. Aqui é interessante essa foto porque essas cidades estavam muito próximo do front. Os cemitérios são meio fora da cidade, né? E começou a ficar muito perigoso sem enterrar gente. Não dá para se movimentar muito por causa da artilharia. Eles começaram a enterrar as pessoas na rua, no quintal, nas praças. Onde tinha qualquer lugar que tivesse uma grama ali, os caras abriam e me botavam os corpos, sabe? Isso está acontecendo agora também, bastante. Esse é um desses corpos que emergiu depois da... né? Esse é um pouco que se deu mal nas batatas. Acho que é isso. Eu não sei que vocês queiram ver mais foto, mas aí não... Enfim. Nossa Deus. Eu acho que é um ótimo... Isso, esse eu fui bem de maluco mesmo, porque eu fiquei alucinado com a Covid, assim, eu fiquei achando,
é até meio estranho dizer isso, mas eu me senti um cara privilegiado. Vou ver uma epidemia, né, cara? Pô, tem várias na história, né? E tipo, porra, eu quero ver isso, né? Eu quero. Aí no começo eu acordava todo dia de manhã e ia pra Cracolândia, achando que os caras iam começar a morrer, né? Aí não acontecia, aí fui pra porta do hospital, aí comecei a dar plantão nos cemitérios. Aí começou a vir, né? Em um desses dias, assim, eu tava em casa e vi uma entrevista do Arthur Virgílio, o prefeito de Manaus, chorando, dizendo, pô, entrou em colapso, 30% das pessoas estão morrendo em casa. Eu falei, caralho! Aí entrei na internet, lá no Decolar, achei um pacote turístico para Manaus. Com hotel, teve uma puta baratinho, R$1.000, né? Quem ia pra Manaus naquela situação, né? Aí fui pra Manaus, né? Loucura, cara. E aí consegui vender, fiz dinheiro com essa aqui. Eu me lembro de indo pra Manaus, era eu e mais um cara, eu acho, no voo. Puta avião gigante, voltando lotado, né? Na hora que tinha grana fugindo. Mas enfim, com esse trabalho aqui eu ganhei o Vladimir Herzog desse ano aí. Foi maneiro. Eu já tinha ganho com texto e ganhei com foto. Fiquei super orgulhoso. Essas são cenas das pessoas morrendo em casa, né? Basicamente, em Manaus. Que é um trabalho que deu um bom resultado mesmo, assim. E era incrível como tinha gente morrendo em casa, muita gente. Principalmente os mais velhos que não queriam ir pro hospital porque tinham medo de morrer sozinho, né? As pessoas tinham muito medo de morrer sozinhos. Mas tinha muito efeito Bolsonaro também, que gripe e tal. Isso foi bem no começo, acho que foi abril ou maio. Que tinha a coisa da desinformação, né? Acreditado. E as pessoas pobres, né? Cabinho lotado, né? Cara, sei lá, o índice de mortalidade da intubação lá acho que era próximo de 90%, cara. Então o cara falou, pô, eu morrer aqui, né? Vale mais. Tinha dessas coisas, gente correr na rua. Foi uma loucura esse negócio que aconteceu em Manaus. Esse não é aquele episódio da falta de oxigênio. É quando tem a grande mortandade em casa, eles abrem covas coletivas e tal. Porque as covas coletivas deveriam botando nos caixões. Aí depois botaram essas coisinhas aqui pra dizer que a pessoa foi enterrada ali, né? Mas era uma zona, ninguém sabia onde estava sendo enterrado. Antes, na hora que chegavam os corpos lá, os caras perceberam que estava tão zoneado que o que estava escrito lá, fulano de tal vai ser enterrado, e a família descia. Aí levanta, Mas não é. não é meu pai, isso aqui é uma mulher e tal. Aí ficou a situação que você ficava lá, tinha um caminhão frigorífico, um calor, caralho, cheiro de morte, urubu voando. E aí quando chegava lá, as famílias todas queriam levantar pra ver. Então cheiro assim, cara, umas cenas horrorosas assim. Foi muito foda o Chile. É isso. Você falou quanto tempo lá? Nessa aí eu fiquei, na primeira, acho que eu fiquei uns 15 dias por aí. Eu comprei esse pacote turístico que já vinha hotel, vinha tudo, tá? Foi ótimo. Aluguei o carro. Massa. O melhor é que nadar com boto. Eu encontrei um boto agora. Eu fiz, semana passada eu saí de Manaus e fui até Porto Velho pela 319. Aquela rodovia que não tá asfaltada, que tem a briga toda, né? Aí eu parei numa comunidade lá pra dormir e tal. Aí fim de tarde entrei no rio lá. Aí tô nadando, passou um negócio grande na minha perna assim, rapaz. Mas me deu um cagaço, eu botei. Claro. Eu vi uma barbatana, assim, caralho, fudeu, bicho. Viraram correndo pro meio aqui, né? Tá dando, correndo. Aí fiquei lá e veio o boto, veio igual cachorro. Cheirou e tal, deu um rolê. Voltou. Até porque eu fiz um vídeo disso, cara. Igual cachorro. É impressionante. Obviamente, aí naquele lugar, a galera devia dar comida pra esse boto sem vergonha, né? E aí ele falou, tem um ali, vai me descolar alguma coisa. Deixa eu ir lá, velho. E o lugar que eu fiquei chamava Recanto dos Botos. Então eu falei,
A galera aqui dessa coisa Bom, você pegaram um boto aí pra criar, né? Foi na parceria com o boto. Olhão bem do boto. é pra tirar foto. Pô, ali, outro ali, rapaz, se eu andasse na rua, eu atravessava na faixa, assim. Tão educado que tava o botinho, né? As zonas de conflito são cachorrinho, né? Cara, tomei um susto. Enfim, é isso, né? Mas se quiserem perguntar, trocar ideia, reclamar, qualquer coisa. Quando você junta de um colega para fazer uma pauta, uma viagem, como que é, né? Depois de ter 3, 4, competindo do teu lado lá? Então, em geral, você procura pessoas que, tipo, eu não vou fazer isso nunca com brasileiro. Porque não vai funcionar, né, cara? Mas aí, trabalha. Eu sou ótimo, né? Porque os caras estão cagando pra mim. Eu sou brasileiro, né? Pô, os caras, sai do Brasil, se foda, né? Então eu tenho entrada com todo mundo, assim, né? Os caras me chamam, vamos aí. No começo eu achava que eu era maneirão, depois eu entendi, porra. Eu sou, né? Então tem isso, você se junta, em geral, você se junta com pessoas de diferentes países que não estão competindo. Obviamente a galera das grandes agências, das redes, eles trabalham sozinhos, né? Porque eles têm grana. Mas aí você pega uma galera, assim, desde gente inexperiente até gente hiper experiente, né? Porque nesses lugares não é bom você estar sozinho, né? Não é legal. Eu tive uma sorte do caralho que eu me integrei num grupo desse lá na Ucrânia, que tava o Felipe Dana, e numa cidade chamada Kharkiv, que tava tendo muito bombardeio, e a galera bem que ficava junto ali e tal. E no grupo tava o... Oh, meu Deus. Fotógrafo, fodaço, o Netway. Nossa senhora. E ele tava sem colete. Caralho, tu tá sem colete, cara. Ele falou, sua minha idade, meu amigo. Aqui na frente eu sou lucro, entendeu? Não vou ficar andando com colete pesadaço aí. Aqui pra frente tá tudo certo, né, cara? Ele tava com 75, caralho. Impressionante. E você falou dessa coisa das guerras dos freelancers e tal. Como você vê essa chegada vamos dizer, de muitos profissionais? Você tem visto profissionais chegarem preparados ou você vê uns doidos chegando? Como é que é? Cara, todo mundo que chega a primeira vez num ambiente desse chega despreparado. Sim. Não existe o papo de que, porra, eu vou me preparar, vou fazer. Não tem, cara. A primeira vez que eu fui para o Afeganistão em 2003. É um milagre eu ter sobrevivido, não por causa da guerra, mas por causa de mim, da quantidade de cagada que eu fiz. Então, vou contar uma curiosa. Eu cheguei em Cabul, duro. Aí tinha um hotel lá, um hotel que ficava todos os jornalistas pobres, assim, tudo lá de rede e tal. E aí o cara era o Mustafa, era o dono desse hotel. Aí ele queria cobrar $50. Eu falei, pô, tava eu e uma amiga. $50 não dá 20? Aquela parada, né? Já gostei daqui dentro, tá, beleza. Aí chegamos, cara, puta quarto grande pra caralho, com banheiro, bicho. Falei, caralho, Mustafa é muito gente fina, cara. É muito bom ser brasileiro, que gente fina pra caralho. Aí fomos lá, né, a gente falou, cara, que maneiro esse Mustafa, pô, que essa legal. Aí tinha um bar, era o único bar de Cabul nessa 2003. Aí estamos lá no bar, bebendo, né, aquela loucura, né, cara, de guerra, né, bar de guerra. Aí tava trocando ideia com o cara e falou assim, pô, esse Mustafa é legal pra caralho, hein, bicho? Falei, por quê? Falei assim, pô, o cara botou a gente num quarto legal pra caralho e tal, por $20. Aí ele falou assim, eu não tinha. Quando tu abre a janela, tu vê o quê? Eu falei, não, vi as montanhas, né, aquela coisa maravilhosa, e embaixo? Não, embaixo pra rua e tal. Aí, devia estar pensando que era o maior idiota do mundo, assim. E quando tu olha pra baixo, tem o quê? Não. Tem o Humvee aqui que tá aqui. Eu quero assim, tu acha que esse Humvee tá aí por quê? Pra proteger e tal. Primeiro momento que vier um carro bomba aqui, tu é o primeiro, né, cara, pra morrer, né? Eu fui reclamar pro Mustafa. Porra, Mustafa, caralho. Achei que ele tinha amigo, cara. Aí ele transferiu eu e a menina pra um quartinho, quase um quarto de limpeza, com uma cama de solteiro, cara. Por $20. Não tô com medo dessas cagadas, né, cara?
anda no campo, vê um tanque lindo, né, cara, entrei pra fotografar, tá tudo minado. E aí, só cagada, né? Mas eu acho que não tem como você não fazer cagada a primeira vez que você vai, né? É do processo de aprendizagem. Sim, sim. Enfim. Não, mas eu acho isso. Acho que tem muita gente que é inexperiente, mas acho que todo mundo que é inexperiente vai cometer. Né? Não tem como não cometer isso. Explicando um pouco melhor, se minha experiência realmente, óbvio, a gente nunca começa pronto. Mas eu digo que se não tem essa coisa do cara que acha que aquilo é um videogame, se não tem uma galera se achando acima do bem e do mal, sabe? Cara, mas na primeira batalha que ele pegar, cara, isso aí acaba dormindo. Acaba. Rapidinho acaba, cara, rapidinho. Eu me lembro. Desculpa, só vou contar uma história rápida. Eu tava na Ucrânia em 2014, 2015, encontrei 7 brasileiros lá, né? Uma cidade do lado russo, né? Lutando com os rebeldes. Cidade toda, foi acho que a cidade mais deprimente do mundo, né, cara? Só tinha velho, bomba caindo, uma coisa horrorosa, né? Aí um dos moleques, um dos caras, era um molecote, ele tinha tido hipotermia no front e ele tava num quarto lá e tal, e o resto dessa galera tava no front, eu fiquei lá esperando ele, sozinho, daí me levaram pra falar com esse moleque. Aí eu fui trocar ideia com ele, ele falou assim pra mim, meu irmão, tu não sabe o que é a guerra. Eu falei, não sei e tal. Porque, cara, é muito diferente de Call of Duty. É isso, cara. Eu falei assim, por quê, cara? Tu não vê o inimigo, cara. Eu não vi um russo. Eu não vi ninguém. Ucraniano, na verdade, que não tá do lado dos russos. Mas assim, né, cara, na primeira semana acabou, né? Desculpa. Ian, queria perguntar, não? Eu imagino todos os fotógrafos, os jornalistas nos primeiros anos são motivados a ir para a guerra principalmente pela adrenalina, pela aventura, etc. Mas depois de tantos anos, se você tem que pensar o que é que te motiva ainda além disso, a ir depois de tantos anos. Cara, eu acho que tem a parada da adrenalina ainda. É uma adrenalina. A gente aqui é fotógrafo, né? É uma adrenalina boa pra cacete, né, cara? Você tá num momento de ação, assim, é muito doida. Uma energia muito louca, né? Bomba caindo e tal. Você entra num estado de tranquilidade muito louca, né? Fica todo mundo tranquilo e tal. Muito maluco. E tem uma coisa também dessa experiência de ver a história acontecendo, né? E tem um pouco de vaidade também, né? Porque você ir pra lá e tal, as pessoas te reconhecem. É uma coisa meio de mijar no poste, né? Então eu fui lá, dei uma mijadinha, voltei e tal. Mas o que tem mais, eu tenho muita culpa agora, que eu não tinha antes. Eu me sinto meio culpado de ir, porque eu tenho 2 filhos. E eu não tinha essa culpa quando eu era mais novo, assim, né? Hoje eu tenho um pouco, eu me sinto culpado às vezes. Quando eu ponho em risco, né? De me pôr em risco. Às vezes quando eu tomo uma decisão um pouco mais ousada, eu me sinto mal, acho que estou vacilando. Eu acho que tem muito essa coisa do não errar, entendeu? Eu acho que eu tenho muito medo de fazer uma cagada. Porque todo mundo que morre, a gente sempre fala, pô, que cagada que esse cara fez. Que cagada que... Só que ele deu azar de acontecer alguma coisa, né? Mas assim, quando você tá nesses ambientes, você tá fazendo cagada o tempo inteiro, né? Tá ali uma cagada, né? Porra. Foda, né? Então tem um pouco disso, assim, acho que tem essa coisa... às vezes, é uma pergunta que eu não me fazia, o que eu tô fazendo aqui, e hoje eu... A Lindsay fala muito isso, né? De qualquer profissão dela machuca as pessoas que a amam, né? Isso é um problema. Então, mas eu não me sigo, eu acho que era mais egoísta. Entendeu? Hoje menos, assim. Mas eu ainda tenho vontade de fazer mais, com certeza. Tenho muita vontade. Acho muito interessante, acho que é uma experiência rica. Mas eu não sou um repórter muito valente, assim, eu sou meio cagão. Então, você pega outros caras, tipo o André Leon. André Leon é um suicida, né? Suicida. É louco, né, cara? Trabalhei com ele várias vezes, ó. O André é foda, assim. E o André falou uma coisa que eu acho que é verdade. O André falou assim, cara, pra fazer uma puta foto, não tem jeito, tu tem que se expor. E, de certa forma, acho que ele tem razão, sabe? Assim, quanto mais perto você tá,
mais impactante é, enfim, não sei. Mas eu tô bem resolvido com a minha covardia, assim, sabe? Tudo bem, não preciso ir lá, assim, entendeu? Enfim. Mas eu acho que vai também cansando, né? Assim, eu me sinto mais cansado também das coisas chatas, assim, de pegar voo, passar em fronteira. Porque para fazer uma história dessa, 80% da tua energia é logística, né? 80%. Diferente do Dana, que chega num lugar e recebe um menu de fixer. Porra. Sério, menu de fixer. Não, tem esse cara aqui que faz mais isso, esse aqui faz isso aqui. Isso é do caralho, né? Não precisa viajar com equipamento, você tem lá um escritório dos caras com colete, com tudo, né, cara? Sim. É uma parada. A estrutura é nossa, você tem carro, até gasolina, tem segurança. Tem pra caralho. Só anda com segurança. Eles chamam de security advisor. Em geral é um ex-soldado britânico, americano e tal, que ele é um puta de um paramédico. E ele tá com você. E ele é experiente, ele consegue ouvir da onde está vindo. Porque depois de um tempo você começa a entender os sons, né? Isso aqui é incoming, outcome. Você tá vindo, tá voltando. Pelo assovio dela, quando ela tá perto, ela faz um assovio. Você sabe se ela tá passando muito acima da sua cabeça, se ela tá perto. Mas demora, né, pra entender isso daí. E esses caras são super especializados. Eu já trabalhei, quando eu trabalhava na Ucrânia, eu trabalhava. Eu fui para Cisjordânia uma vez e assim, naquele esquema com fixer mais barato, aquele carro, o cara da Reuters estava num carro blindado com 2 seguranças, cara, sabe? Mas é o certo o sinal. É lógico, é o certo, né? Só que não dá, né? Pra pagar isso. Não, só os grandes redes conseguem. Nem assim, acho que nem Guardian não tem, não usa. Todos os jornais europeus, praticamente ninguém usa isso. Mesmo Le Monde, não usa esse cara. Uma pira meio americana no João das Contas, né? Porque o cara tá desarmado. Se tem uma merda ali, a vantagem é que ele é um bom paramédico, né? E é um cara que não vai se apavorar como ele é. Ele dá umas instruções legais, assim, mano. Bem legais. Mas é divertido, né? Foda não é divertido. Que é ruim também, é ruim. Acho que você vai ficando muito cínico, né? Vai ficando sem esperança e vendo as coisas de uma maneira assim. Mas pergunta, acho que tem uma coisa também, quando somos jovens e começamos na profissão, o sonho nosso é mudar o mundo. Tem nós também. E obviamente com o passar do tempo a gente entende que por mais que a gente clique e por mais não interessa o que a gente mostra, que o mundo continua merda. Isso você teve um momento que cara, eu tive um pouco, sabia? porra, o que eu faço não é o que eu penso pro mundo. Eu tive um pouco, sim. Teve algum momento que eu falei, caralho, não importa o que eu faço. Assim, o meu trabalho não vai ter impacto nenhum em nada, independentemente do que eu fizer. Mas eu continuo acreditando que o jornalismo é de fato o rascunho da história, sabe? Acho mesmo. Acho que é o trabalho jornalístico de ir lá, sentar de um lado, fotografar, escrever. Acho que tem um valor histórico, de registro da história, né? Mas não acho que como a gente não tem capacidade de parar as barbáries, e acho que o que está acontecendo em Gaza hoje é um exemplo claríssimo disso, né? Todas as grandes coberturas que a gente fez, que nós jornalistas fizemos no passado, o que os jornalistas em Gaza estão fazendo são capazes de parar um genocídio, né? Um genocídio mesmo. Então, eu acho isso. Acho que a gente não vai mudar porra nenhuma mesmo. Talvez assim, micro historinhas vão mudar micro. Né? Mas me deixa muito feliz essa coisa de fazer esse rascunho. Eu curto. Participar da história. Eu acho que o papel que a gente tem é muito importante nesse sentido, sabe? Por isso que é importante a gente ir lá. E as diferentes visões, né? Um brasileiro vai ver a guerra da Ucrânia de uma forma completamente diferente que um polonês, que um inglês, que tem outras. Né? As lembranças são outras, né? As lembranças coletivas que envolveram esse cara são outras lembranças, né?
que a gente não tem. Então, talvez a gente não tenha a mesma empatia lá. Talvez a gente tenha muito mais empatia na África, que o outro cara não tem, enfim. Essas coisas, né? Por isso que é importante, gente. Eu acho. Outros olhos de como eles veem ao mundo, né? Eu acho que isso é tão impactante, é tão forte. Nessa viagem que eu fiz em Cisjordânia, eu cheguei na casa de uma mulher e a mulher chorava copiosamente. E, óbvio, o que está acontecendo? O filho dela, né, esse aqui é o fulano, Mohamed, ele vai se explodir amanhã, vai encontrar lá. Aí lá no fundo tinha um outro garoto, né? E aí eu, inocente, falei, não tem como demover o rapaz, isso aqui. Ela falou, não, ela tá chorando pelo outro, que ele quer ser jogador de futebol, ele não quer lutar pela causa. Cara, assim, eu pensei, eu preciso morrer e nascer de novo para entender isso. É difícil. Você vê uma mulher chorar, teu filho vai encontrar lá e você fala, não, cara, não, ele já tá decidido, que bom, meu orgulho. O outro filho da puta quer ser jogador de futebol. É uma tesoura pra eu acho que é difícil pra gente do novo mundo entender que território é identidade, né? A gente não tem relação, a nossa identidade não está relacionada ao território, né? Porque a gente veio, nossas histórias são, nós viemos de vários lugares, tem terra pra cacete aqui, mas você chega no Oriente Médio, você precisa entender isso, né? Que a identidade está ligada ao território, e isso muda tudo, né? Muda tudo, mudam todas as percepções, porque para uma boa parte daquelas pessoas, sem território você perde a identidade, que é um pouco o que acontece com os povos indígenas aqui. A gente também tem dificuldade de entender, né? A gente tem dificuldade de entender que... Mas é isso, eu acho que tem que ir, né? A gente indo, a gente entende melhor, né? A gente consegue perceber as coisas melhor. Sei lá. Eu agora tinha uma lição, eu fui com essa BR-319, eu achei que tava tudo fudido, que a estrada tá um brinco, cara. Assim, não tá asfaltada, mas, porra, o Lula tá metendo dinheiro ali até o pau, cara. Carretas passando e tal. Muito legal ir lá ver, né? Isso é o real, né? A gente foi pela TP e já passou por filtros, né? Não tem mais grana, né, pra mandar ninguém. Isso não faz mais sentido economicamente, você mandar repórteres pra ficar fazendo essas coberturas, né? Que falar isso é complicado, porque o jornalismo não faz sentido economicamente. Exato. Que eu acho que no caso da imprensa brasileira a gente tem problemas mais elevados ali, assim, né? A gente nunca teve latente o fazer jornalismo. O sucesso republicano, né, da coisa. Eu acho também. E eu acho que as nossas empresas se perderam no processo da mudança de tecnologia, de tudo, e não acharam o seu caminho, né? E a imprensa brasileira sempre foi acostumada a ser tutelada pelos governos, né? Você vê as listas amarelas do Estadão, a lei de publicar Balanço legal. como é que chama? O balanço nos jornais, cara. Tudo isso era para quem eram os maiores financiadores dos jornais? Petrobras, Correios, tal. Né? E quando você tira isso, não sabem andar pela própria perna. Né? É uma dificuldade. E aí fazer reportagem num país como o Brasil, que para você ir para Manaus é mais caro que para Madrid, né? E aí entra a história, né? Com o dinheiro que você coloca, o Lalo faz muito folha, né? O dinheiro que você bota 10 dias o Lalo ali, você paga 2.000 de salário de um colunista. A gente teve uma troca, né? A opinião tomou conta, né? Do espaço da reportagem. Cara, e é maravilha ser colunista, né? Com todo respeito ao Guga Chakra, que eu acho que ele é um cara que entende de fato o que ele tá falando, ele estuda, ele tem uma visão maneira. Assim, ele vê o mundo de um escritório em Nova York, né? E é infinitamente mais barato, né? Você ter um cara vendo o mundo de um escritório em Nova York do que ele ir pra Cisjordânia, ir pra Síria e tal. Então eu acho que teve muito jornalista que entendeu isso e conseguiu fazer essa passada, né? Que aceitou fazer essa passada, né?
O Ibo Kielo, eu acho, da Folha, ele entendeu isso, né? Ele fez essa passada. Ele analisa tudo. Sim. É que, assim, a opinião, ela tem por base não ter o diferente. Não ter o... Não, eu acho que tem outra coisa, é que você não faz produção de informação primária. Né? Você sempre é informação secundária, né? E você não tem o inesperado. Quando vem, já vem o pacote. É. A reportagem, a base da reportagem é o inesperado. É. Você foi esperando a estrada toda fodida e achou a estrada. Tá? É diferente de você sentar e ter já o relato de que a estrada tá boa, aí você vai falar do cara que deu dinheiro, não deu, da comunidade, mas você não foi lá e ouviu a mulher falar: puta, é legal a estrada pra você, mas pra mim é uma merda, tá? Não sei o que, ou não, né? Ah, vocês falam mal, mas pra gente salvou a vida. O colunista, o opinador, ele faz um outro que é importante para o jornalismo. Super importante. Mas não pode ser a base, né? A base do jornalismo tem que ser a gente, a sentir cheiro, né? Que cheiro o Guga sente? É isso, trabalhei com o Guga, respeito muito, mas qual é o cheiro que ele sente da vida, né? O cheiro que o Ian sente, sabe? Porque guerra não é isso. Guerra é o cheiro, né? Óleo e sangue. Óleo e sangue, mano. E pólvora. Não, pólvora não, óleo. Óleo e sangue. Óleo diesel queimando, aí quando você chega perto das paradas. E isso muda a percepção que a gente tem da história quando você cheira, né? Mas, gente, se alguém quiser se manifestar, a gente caminha para o fim, né? Ninguém? Então eu faço daqui, viu, uma conversa. Não, mas a vontade do novo tem fugido das novas gerações. Isso não é uma crítica. O mundo se transforma, ele não é nem para melhor nem para pior, ele se transforma. E a gente percebe isso, que cada vez é menos interessante para as novas gerações esse contato, né? É uma coisa analógica isso, tão simplista, né? Um olhar no olho do outro, sentir o CC do outro, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês. A casa está aberta para vocês, sabe? Tem uma pequena biblioteca, temos o site, o Instagram, para vocês entenderem um pouco do que a gente faz. Vale vocês solicitarem coisas. Pô, vocês já pensaram em trazer o fulano da Silva, sabe? Para nós, a participação de vocês é muito importante. A ideia desse espaço aqui é que seja um espaço de troca, de pessoas com experiências em algumas coisas e outras. Eu costumo dizer que nunca uma geração mais jovem teve tanto a ensinar e a trocar conosco. É claro que a gente sempre tem aquela máxima, a máxima do professor: aprendo muito com os meus alunos, tá? Porque a troca é linda, mas a geração mais nova, que alguns de vocês aqui representam, tem essa vida digital já no seu DNA, essa forma de olhar o mundo diferente, né? Que para nós mais puta velhas é um exercício. Eu costumo dizer que é língua mãe e a segunda língua, né? Para alguns de vocês, o mundo digital já é a língua mãe de vocês, né? Os mais velhos podem até dialogar, mas eu costumo dizer que você nunca faz terapia na segunda língua, você só faz terapia na língua mãe. E a nossa língua mãe ainda não é o mundo digital. Você pode até ser, o Ian é fluente em inglês, mas você não faz terapia em inglês, né? Você só faz terapia em português. Nem em português, né? Mas tudo bem, DR você não faz com a EI, você não faz em inglês, só dá para fazer. Então, muito obrigado a vocês, é um prazer. E mais uma vez, muito obrigado pela dedicação, pelo tempo. Eu sei que você está corrido, sabe? Obrigado pelo carinho conosco. Obrigado ao nosso querido cinegrafista, que é um homem de guerra, de luta também. Já esteve aqui para contar para a gente. É um cara que também está numa outra ponta, numa outra guerra, que é a nossa guerra aqui, sabe? Em São Paulo, com as comunidades mais carentes, sabe? Com quem precisa de alguém que reproduza a voz para o outro, né? Obrigado, gente.